estamos na nossa segunda aula da nossa jornada Preparando o Seu Emocional para Empreender. E como é que foi a primeira aula? Quais as fichas que caíram? Você conseguiu fazer os exercícios? Gente, vamos se empenhar porque cada dia desse, cada aula é tremendamente importante para que caia a consciência de que algumas coisas precisam ser mudadas na sua vida e no seu emocional, tá? Então façam os exercícios, assista o vídeo, prepara um momento para você ouvir esse vídeo, anotar algumas coisas, anotar perguntas, dúvidas, anotar o que veio na sua mente, quais foram as fichas que caíram sobre a gratidão, sobre o quanto você tem reclamado, sobre o quanto você tem pensado de uma forma negativa. Anote e coloque lá no grupo as suas dúvidas, as fichas que caíram, sobre a autorresponsabilidade, o quanto você tem criticado, o quanto você tem se esforçado para mudar as outras pessoas. É o tempo de parar e olhar para a gente mesmo. Então essa jornada, o meu principal objetivo com essa jornada é que você olhe para você mesmo e que você comece a se enxergar. O que eu preciso mudar? Quais são as atitudes que eu preciso parar e mudar imediatamente? Quais são os hábitos que eu preciso parar e mudar imediatamente? Então é tempo de você olhar para dentro de você. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, de algo que me fez cair a consciência de que era algo que eu precisava descobrir em mim, que eu não sabia. E hoje a gente vai falar sobre a estrutura emocional. Como é formada a nossa estrutura? Será que eu sei? Você sabe quem você realmente é? E o que não saber pode causar na sua vida? É isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. E eu vou passar aqui. A gente falou de dois conceitos, relembrando, importantíssimos. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela sua vida, pela vida que você tem levado, e é o único que pode mudá-la. Você entendeu isso? Você entendeu esse conceito? Como ele é importante? As 6 leis, você escreveu, foi um dos exercícios, escreva, coloque no papel, coloque bem grande, coloque num lugar de destaque na sua casa para que você possa olhar e ler todos os dias. E falamos da gratidão, da importância da gratidão, que é algo que Deus já fala o tempo todo na Bíblia, e que mais que muitas vezes a gente não se atenta. Mas aí vem a neurociência e confirma aquilo que Deus já nos ensinava e que a gente nem estava aí para isso. A neurociência diz o poder que a gratidão tem de reprogramar a nossa mente e fazer a gente ver o quanto a gente tem coisas ao nosso redor, o quanto a gente pode agradecer, mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante que você não olhe e só foque nos seus problemas. Mas se você parar um pouquinho e olhar à sua volta, você pode ver que você tem muita coisa para agradecer. Então, a gente viu um pouquinho da importância da gratidão. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Essa pergunta, quando eu ouvi a primeira vez, eu me choquei, porque eu não sabia responder. E várias pessoas que eu tenho atendido nos meus processos de coach, é uma das perguntas que eu faço. E já teve casos de pessoas de começar a chorar, porque vem uma angústia muito grande quando você dá de cara com essa pergunta e você não acha uma resposta. E você começa a ver, gente, eu não sei quem eu sou. E eu pensei nisso, eu não sei quem eu sou. E muitas vezes, muitas pessoas dos processos que eu faço, a primeira coisa que vem é falar, eu sou advogado, eu sou mãe de 2 filhos, eu sou esposa,
e vem com isso, aí eu falo, não, eu estou perguntando quem é você, não o que você faz. Né? Ou fala, eu sou dona de uma empresa, eu sou empresária, eu sou... Não, eu não estou perguntando o que você faz, nem estou perguntando o que você tem. Eu estou perguntando quem é você. E as pessoas param. E eu já tive uma coach. Coach é o cliente, é a pessoa que está passando pelo processo de coach, tá, gente? Vocês vão ouvir muito eu falar sobre essa palavra coach. Então eu perguntei para uma coach, quem é você? E ela parou. E ela começou a chorar. Porque ela não sabia quem ela era. E é algo principal da nossa estrutura emocional. É a base da nossa vida. Você precisa saber quem é você. E aí eu vou explicar, através da nossa pirâmide, da nossa estrutura emocional, como se forma o nosso ser, o nosso fazer e o nosso ter. O ser é a nossa crença de identidade e valor próprio. É quem eu sou. Esse é o nosso ser. E se eu não tenho essa crença, se isso não foi formado em mim, lá na minha infância, porque a nossa estrutura emocional é formada na nossa infância. E como é formado? É formado através dos nossos pais ou dos substitutos, né? Que muita gente não foi criado pelos pais, foi adotado, ou foi criado pelos avós, pelos tios, né? Por N motivos. Mas se essas pessoas que nos criaram, se elas não souberam dizer pra gente, se elas não nos validaram e disseram pra gente o tempo todo quem a gente era da forma correta, a nossa crença de ser, a nossa crença de identidade, de valor próprio, não vai ter, não vai existir. E sabe o que acontece? A maioria das vezes nós não temos isso aqui e a gente já pula para isso aqui ou já pula para isso aqui. E a nossa pirâmide fica invertida, fica sem base e a tendência é ela ruir. Então o que acontece? Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos valorizem pelaquilo que a gente faz. E a gente fica o tempo todo se esforçando para fazer, para ser o melhor, para ser o melhor profissional, para ser a melhor empresária, querendo mostrar para as pessoas o seu valor naquilo que você faz. Então eu estudo bastante, eu faço vários cursos, eu faço faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, N coisas. E estou o tempo todo me esforçando para que as pessoas me valorizem pelaquilo que eu faço. E eu posso até conseguir muitas coisas. E eu faço, consigo, prospero e vou ter, que é a nossa crença de merecimento, é aquilo que eu mereço. Eu até consigo ter coisas, eu consigo comprar minha casa, eu consigo ter o meu carro, aquilo que eu sonhava, mas vai ter sempre um vazio. Vai ter sempre um vazio dentro de nós, porque na verdade a gente não sabe quem a gente é. E a gente está o tempo todo querendo ser valorizado por aquilo que a gente faz, ou por aquilo que a gente tem. Você já viu aquelas pessoas que ficam o tempo todo querendo mostrar roupas de marca, bolsas e sapatos de marca, querendo mostrar carros importados que tem isso, que tem aquilo? É a pessoa que não tem o seu ser estruturado. E ela fica querendo que as pessoas valorizem ela pelo que ela tem, pelo ter, né? Ou aquelas que estudam, se formam em várias coisas. São pessoas extremamente habilitadas, inteligentes, mas elas ficam o tempo todo querendo ser valorizadas por aquilo que elas fazem. Um homem
milionário, bilionário aqui no Brasil, não vou falar o nome, mas ele numa entrevista, a repórter perguntou, ele sempre falava isso nas entrevistas, eu quero ser o homem mais rico do mundo. E a repórter perguntou para ele, por que você quer ser o homem mais rico do mundo? E ele falou, para que as pessoas me valorizem. Pirâmide invertida. E mais tarde esse homem passou por um grande escândalo, descobriram que ele estava envolvido com várias coisas erradas, com várias falcatruas, né, envolvido com tipo uma máfia mesmo, né, roubando o dinheiro das pessoas, e foi preso e foi envergonhado, porque ele não tinha o ser dele. E ele não mediu esforço para ter, para que ele fosse valorizado. Mas o nosso valor não está no nosso fazer, nem no nosso ter. O nosso valor está no nosso ser, em quem você é. E isso é feito lá na nossa infância. Mas Jaqueline, como assim? Como assim? Quem eu sou foi construído na minha infância. Pelo aquilo que os seus pais, pelo aquilo que os seus tutores, os seus professores, pelos seus colegas de escola, pelas pessoas que fizeram parte do seu crescimento, falaram para você. E a gente vai ver muitas pessoas que não tem isso aqui estruturado, porque os pais não sabiam, né? E estavam o tempo todo castigando com palavras de defraudação, né? E quantas vezes, você não vai ser nada, você é burro, você é um ignorante, você é preguiçoso, você é teimoso, e só vinham com palavras negativas para você. E aí essa estrutura do seu ser, você começa a entender que você é isso. Porque entendam, gente, o nosso cérebro, ele ouve tudo aquilo que ele ouve repetidamente. Ele acredita e aquilo vira uma crença. O que é crença? É aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita que é verdade. E se você ouve aquilo repetidamente por vários anos, o seu cérebro começa a acreditar que você é assim, que você é preguiçoso, que você não vai ser nada na vida, que você não gosta de estudar e por isso vai puxar carroça. Meu pai falava muito isso, né? Vocês vão puxar carroça, né? Dinheiro não dá em árvore. Palavras negativas. E que você começa a escutar aquilo repetidamente. E você acredita naquilo. E aquilo fica no seu subconsciente. E aquilo passa a ser uma verdade para você. E muitas vezes você não consegue progredir. Aí é o que acontece com as pessoas que querem muito. Eu quero muito prosperar. Eu quero muito ser bem-sucedido naquilo que eu faço. Eu tenho muito conhecimento. Eu sou inteligente. Eu fiz vários cursos. Eu posso fazer isso, mas aí a pessoa começa a caminhar e quando vê tudo dá errado. E vai por água abaixo e falha. Daqui a pouco entra em outro negócio e tenta. Daqui a pouco vai por água abaixo e falha. Você não tem isso aqui. Você está querendo, você está buscando ter pelo fazer e não pelo aquilo que você é. E não pelo aquilo que você é. E eu vou contar uma historinha para vocês. A minha história de vida. Eu, desde pequena, eu tive um pai muito ausente. Mas eu amava muito meu pai. Eu tinha um orgulho muito grande do meu pai. Quando meu pai, as poucas vezes que eu lembro, meu pai faleceu, eu tinha acho que de 7 para 8 anos. Então não tive muito contato com ele. Mas as poucas vezes que eu lembro foram de eu sentar do lado dele e não queria sair. Toda vez que ele chegava, e eram raras vezes que ele estava ali com a família, então eu procurava passar o tempo todo. Enquanto ele estava em casa, eu estava ali do lado. E as poucas vezes que eu lembro do meu pai, eu senti um orgulho muito grande. Meu pai era militar.
E eu lembro de uma vez que eu fiquei doente, minha mãe me levou no hospital lá dentro do quartel, né, onde ele servia. E a gente se encontrou com ele lá, e ele segurou na minha mão, ele estava fardado, e ele ia andando e as pessoas iam batendo continência para ele. E eu me senti tão orgulhosa, assim, meu pai, olha, todo mundo batendo continência para ele. E eu senti um orgulho muito grande, amava muito meu pai, e via no meu pai aquele que ia me proteger, aquele que ia cuidar de mim. Foi essa a referência que eu tive durante um tempo, um pequeno tempo na minha infância. Mas aí quando eu comecei a crescer e a entender, eu comecei a ouvir que aquele homem que era o meu super-herói, que eu tinha tanto orgulho, que apesar de eu não ter tido muitos momentos com ele, mas eu tinha um orgulho e um amor muito grande pelo meu pai, aquele homem não era tão bom assim. E eu comecei a ouvir histórias sobre o meu pai. Histórias de que ele fez minha mãe sofrer, histórias de que ele tinha amantes, histórias de que ele teve uma família em paralela com a nossa. E eu fui crescendo e foi caindo a consciência de quem era o meu pai. E aquilo é a forma como a gente entende aquela situação, que a gente guarda, é a forma como aquilo veio um sentimento para mim. E sabe qual o sentimento que veio no meu coração? Que eu guardei e que aquilo veio como uma crença e um aprendizado para mim? Foi que todo homem abandona, todo homem trai e todo homem despreza a mulher. Essa foi a crença que gerou no meu mente. E isso no subconsciente, eu só vim descobrir isso há pouco tempo. E como eu não tive muito o meu pai em casa, eu tinha uma amiguinha que ela era filha de um pastor. E esse pastor era um homem assim muito bom. E toda vez que eu olhava para ele, via ele cuidando das filhas, às vezes eu dormia lá na casa deles. E ele vinha, e todas as vezes que eu dormi lá, ele vinha, beijava cada uma das filhas, abençoava cada uma delas antes de dormir. E eu olhava para ele e falava assim, nossa, eu quero um marido assim. E o sonho de ter um homem, uma referência de um homem que protegesse, que cuidasse, esse era o meu sonho. E eu sempre pensei, eu vou casar e com um homem assim, e que vai cuidar de mim e vai cuidar dos meus filhos. E essa era o meu sonho, de casar e ter, né, uma família de pai, mãe, como eu não tive. Né? O tempo que meu pai passou em casa foi muito pouco, e que eu lembre, né? Foi pouco e eu não tive isso, não tive essa referência de pai, mãe, sempre vendo minha mãe trabalhando muito, se esforçando muito para sustentar a gente sozinha, e eu não tive isso. Então eu tinha no meu coração aquele sonho de ter a família, pai, mãe, filhos, e ter um homem que protegesse a gente, que cuidasse da gente, um homem temente a Deus como aquele pastor, e esse era meu sonho. E quando eu tinha 15 anos, eu conheci o primeiro homem da minha vida, né, que eu vi nesse homem, né, ainda muito nova, a possibilidade de realizar esse sonho. Né? E com 17 anos, uma criança, gente, com 17 anos eu casei. Porque esse sonho estava no meu coração, eu queria ter essa família, eu queria ter esse homem que me protegesse, que cuidasse de mim. E com 17 anos eu casei. E esse sonho, pela crença que eu tive lá, com o ensinamento que eu recebi do meu pai, que homem trai, que homem abandona, aquilo estava no meu subconsciente. E tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai pra gente, vai acabar acontecendo. E realmente, depois de alguns anos, o meu casamento ruiu. Eram 2 crianças que casaram, ele com 21 anos, eu com 17 anos. E
houve uma separação e foi muito sofrida, eu com uma filha pequena. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma outra crença, que era que eu via minha mãe sofrer, eu via minha mãe se esforçar muito para trabalhar, e como ela não tinha quase estudo, minha mãe fez faxina, minha mãe fazia costura, e eu pensava assim, eu vou estudar muito, eu vou ser uma boa profissional, e eu vou sustentar a minha filha, e foi isso que aconteceu. Eu me separei, mas com muito esforço eu fiz faculdade com uma filha pequena, trabalhava, fazia faculdade, tinha minha mãe que cuidava da minha filha, e com muito esforço eu consegui me formar, e junto com a minha irmã a gente conseguiu abrir a nossa empresa, e eu progredi muito profissionalmente, porque eu criei a minha crença de que eu posso ser uma grande profissional, e eu vou dar tudo que minha filha precisa, para ela estudar, para ela crescer e para ser uma mulher feliz. Mas a minha crença de que homem abandona, que homem trai, essa crença ficou. E veio o segundo casamento. E da mesma forma, aconteceu da mesma forma, gente. Porque a crença estava ali. Homem abandona, homem rejeita, o homem trai. E essa foi a crença que eu tinha. E durante os 15 anos que eu passei no meu segundo casamento, eu sempre declarava palavras. Toda vez que a gente brigava, toda vez que a gente discutia, eu falava assim, eu já passei por uma separação, para mim não vai ter diferença nenhuma passar por uma segunda. E eu estava sempre declarando. Né? E eu era uma pessoa prepotente, eu era uma pessoa que... por causa das feridas do primeiro casamento, eu queria demonstrar que eu era maior, que eu era superior. E muitas feridas, gente, muitas feridas. E depois de 15 anos, mais um casamento ruiu. E quando esse casamento ruiu, eu tive a consciência de que algo estava errado em mim. Porque antes, a autorresponsabilidade não tinha. Eu estava sempre apontando para o meu marido, sempre apontando que o problema era ele que tinha problemas emocionais, ele que era isso, ele que era aquilo. Mas quando ruiu o casamento, eu falei, tem alguma coisa errada. E eu sempre gostei muito de psicologia, eu sempre gostei muito de entender a mente humana. E eu comecei a estudar sobre isso, sofrendo muito, sem entender. E começou a vir esse vazio. Quem eu sou? Qual o meu propósito de vida? E eu orava e perguntava, Deus, eu me sinto tão infrutífera. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber para o quê? Qual o objetivo que eu nasci? Para que eu nasci? E isso, gente, tinha a minha espiritualidade, a minha intimidade com Deus. Né? Comecei a buscar em Deus algumas coisas, mas eu ficava sem entender muitas coisas. E foi quando eu fui no primeiro seminário de inteligência emocional que eu conheci algumas coisas, eu conheci sobre a estrutura emocional, e aí eu não parei mais de estudar. E fiz formação, e fiz a analista de perfil comportamental, e aí cada curso que eu ia fazendo, eu ia entendendo como a mente humana funciona. E eu levava para Deus, e eu falava, Deus, por isso que a Bíblia fala isso, por isso que Deus falava isso, agora eu estou entendendo, e ali eu ia me curando. E foi quando eu me deparei com essa pergunta, quem é você? E eu não sabia quem eu era. E eu comecei a entender, né, que a rejeição do meu pai, o abandono do meu pai, me fez eu ter uma estrutura de não merecedora, de eu ter uma estrutura de incapaz, de eu ter uma estrutura de que eu era feia, por isso fui rejeitada, por isso fui abandonada, de que eu não merecia ter uma família, de eu não merecia ter alguém que me amasse. E eu comecei a entender por que aqueles sentimentos, por que eu não conseguia ter um casamento sólido, feliz, por causa daquelas crenças.
E aí eu comecei a aprender a reprogramar aquilo. Comecei a dizer para mim mesma quem eu era. Eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou digna. Eu sou uma excelente mãe, eu sou amável, eu sou paciente, eu sou mansa, eu sou amiga. E eu comecei a falar isso para mim mesma todos os dias, todos os dias, todos os dias. E como eu falei para você, o cérebro, ele entende com repetição ou pelo um grande impacto emocional. São duas formas que o cérebro, ele cria uma verdade para você, um aprendizado. Quando você repete aquilo, você ouve aquilo por repetição ou por forte impacto emocional. É assim que as crenças são formadas. Nesse curso eu não vou ter tempo de falar sobre crenças que limitam a gente. Mas você pode pesquisar, você pode descobrir através de livros, eu vou passar alguns livros para vocês. Mas o que é mais importante é você entender hoje quem você é. E se você não sabe, você vai descobrir quem você é. E você vai começar a escrever isso. Você vai começar a escrever isso para você mesmo e falar todos os dias quem você é. E mesmo aquelas coisas, aquelas qualidades que você não acredita que você tem. Mas você vai falar para você até você se tornar. Até você se tornar. Porque à medida que você vai falando, você vai ganhando confiança. À medida que você todo dia chegar para você diante do espelho e falar. E eu sempre falava, eu sou filha de Deus, eu sou amada. O Senhor é aquele que me ama, é o único que não me rejeita. Ele é o meu marido. Eu comecei a falar isso para mim mesma. Até eu entender, até eu sentir esse amor de Deus. E sentir de que eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu preciso amar ao Deus acima de todas as coisas e a mim mesma para amar o próximo. E aí eu comecei a me amar. Aí eu comecei a descobrir qual era o meu propósito de vida. E que eu poderia, através de tudo que eu tenho aprendido, poderia ajudar muitas mulheres, poderia ajudar muitas pessoas. E Deus começou a me mostrar aqui, filha. É assim que você vai ser frutífera. É assim que você vai ajudar muitas pessoas. Você pode ajudar através, sim, da sua profissão. Ajudar muitas empreendedoras, ajudar muitas mulheres profissionais. Mulheres que estão se sentindo vazias, mulheres que estão se sentindo cansadas. Que não sabem equilibrar a sua vida, o seu profissional com a sua casa. Você vai poder ajudar, sim. E aí a minha estrutura de eu sou, o meu valor começou a ser construído. E agora sim, eu posso fazer e ser bem sucedida. E aí eu comecei a ver os processos que eu comecei a fazer, dando certo, as pessoas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados. Mulheres que estavam angustiadas, entrando em depressão, voltarem a ter vida, voltarem a ter comunhão com Deus, voltarem a ter um relacionamento bom com seus filhos, com seu marido. E aí eu comecei a estruturar o meu fazer para ter uma vida mais feliz, mas ter uma vida mais plena, para ter sim o melhor, para poder dar o melhor para os meus filhos. Aí a minha estrutura emocional começou a se formar da maneira correta, porque antes eu lutava para fazer, para poder ter. Mas agora eu sei quem eu sou. E independente do que falem para mim, quando você sabe quem você é, podem te xingar, podem dizer que você não é nada, mas quando você tem a certeza de quem você é, nada vai te impedir de fazer. Nada vai te impedir de ter. Porque você sabe quem você é. Por mais que você lute, por mais que você... muitas vezes as coisas não vão dar certo mesmo, mas aí você vai procurar ver onde eu errei, então agora eu vou fazer diferente e vai chegar uma hora que as coisas vão andar.
mas nada, nem ninguém vai destruir isso aqui. Porque quando isso está embasado, tá bem estruturado, nada rouba de você quem você é. Nada rouba de você quem você é. Tá? Então, é a importância de você estruturar o seu ser. De você estruturar o seu ser. E eu queria contar uma história. E isso vai, para a gente finalizar, vai fazer você entender melhor o que aconteceu comigo. Falou, mas Jaqueline, você não era cristã, você não tinha uma intimidade com Deus, você não sabia que você era filha de Deus. Sim, eu sabia de tudo isso, mas eu não me sentia como filha de Deus. E aí eu vou contar para você uma história. Existia um homem que tinha 2 filhos. E esse homem era muito rico, tinha uma fazenda, muitos empregados. E ele tinha muita riqueza. E ele tinha um filho mais velho e um filho mais novo. E um dia, esse filho mais novo chegou para ele e falou assim, pai, eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer lugares novos, eu quero ter outras experiências, eu não aguento mais ficar nessa fazenda, eu só conheço isso aqui, eu quero conhecer muitos lugares, eu quero poder me divertir. Então me dá aí a parte da minha herança que eu vou embora. E aquele pai faz exatamente aquilo que o filho pediu, aquela ingratidão toda do filho, né? Na verdade, ele estava matando o pai antes do pai morrer, porque a herança a gente só recebe depois que o pai morre. Mas mesmo assim o pai deu a parte dele na herança e aquele jovem viajou e foi conhecer o mundo e fez muitos amigos, tinha muito dinheiro e fez tudo o que ele queria fazer. Mas chegou uma hora que o dinheiro dele acabou. E ele se viu pobre, diante de uma grande fome que começou na terra onde ele estava. E aquele menino passou a trabalhar cuidando de porcos. E ele se alimentava da mesma comida que os porcos comiam. E até que um dia ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou pedir perdão ao meu pai. Porque mesmo que ele não me aceite como filho, ele pode me aceitar como um empregado. E os empregados do meu pai eram muito bem tratados. Eu vou ser melhor tratado do que eu estou aqui, comendo da comida dos porcos. E ele resolve voltar. E ele volta para casa. E quando ele estava chegando, ele vê o pai sentado. E aquele pai todos os dias sentava e olhava para a estrada, buscando, esperando o dia em que seu filho ia aparecer. E quando o pai vê o filho chegando, o pai corre e abraça o filho e recebe o filho com tanta alegria. E o filho fala, pai, perdoa, eu nem mereço ser chamado seu filho, mas me deixa ficar, pelo menos para eu ser um empregado. E o pai abraçou aquele filho e chamou todo mundo, venham, meu filho voltou, vamos preparar uma festa, troquem as roupas dele, coloquem um anel no dedo dele, coloquem roupas novas nele, meu filho voltou. E aquele pai estava tão feliz e mandou os empregados matar boi, fazer aquele churrascão, fazer aquela festa, chamar todo mundo, meu filho voltou. E o filho mais velho, quando chega em casa, estava na lavoura, ajudando o pai, como ele ajudava na administração da fazenda. E quando ele chega, ele vê aquela festa, ele vê todo mundo alvoroçado, e ele pergunta, o que está acontecendo? E ele falou, seu irmão voltou, e seu pai mandou fazer essa festa, porque seu irmão voltou, seu pai está tão feliz. E o irmão fica chateado e vai lá falar com o pai. Fala, poxa pai, eu sempre estive aqui com você, sempre te ajudei, eu fiquei do seu lado o tempo todo, esse cara aí vai embora, leva parte da herança dele, vai embora, gasta tudo que tem, e agora volta e você ainda dá uma festa para ele e você nunca fez uma festa para mim. E aquele pai olha para ele e fala, filho, tudo isso aqui é seu, você podia usufruir de tudo isso.
Então, o que eu queria falar para você, às vezes a gente sabe até que a gente é filho, que a gente tem muitas coisas, mas a gente não usufrui. A gente não usufrui daquilo que Deus dá pra gente. A gente não se sente como filho. A gente sabe que a gente é, mas a gente não se sente como filho. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sabia que eu era filha, mas o que é ser filha? Filha de Deus. O que é ser filha de Deus? Eu não sabia. Eu não sabia que eu podia receber esse amor de uma forma tão íntima, tão maravilhosa. Eu não sabia que as características do meu pai estavam em mim. E eu só via as coisas ruins que falavam que eu era. Eu só via o abandono, eu só via a rejeição. Eu só via o sentimento de incapacidade, de falta de merecimento pela crença que eu obtive lá atrás com o abandono do meu pai. Era isso que eu via em mim, só as coisas ruins. E mesmo eu acreditando que existia um Deus que era o meu pai, que podia me dar tudo, que tinha tudo do bom e do melhor para me dar, eu não conseguia usufruir daquilo, porque eu não aceitava, eu não me sentia merecedora pelo abandono, pela crença de merecimento que eu não tinha. Então, foi preciso cair na consciência onde estava a raiz do meu problema, a raiz do meu sentimento estava lá na rejeição do meu pai. E por causa disso eu não consegui, eu fui infeliz em 2 casamentos. E por causa disso, 2 casamentos foram destruídos. E eu não consegui realizar o sonho que eu tive de ter uma família, né, completa. Mas hoje isso não me abala mais, porque eu sei que eu sou completa. Eu sei o quanto eu sou importante. E sei que tudo que meus filhos merecem, eles vão ter de mim. Porque eu posso dar. Eu posso dar o amor, eu posso dar a proteção, eu posso, com inteligência, com sabedoria, eu posso ensinar tudo que eles precisam para que eles sejam um homem e uma mulher excelente. Um homem e uma mulher de caráter, um homem e uma mulher que se sintam seguros, merecedores, capacitados. E hoje eu luto para que meu filho, né, a minha filha já tá adulta, mas o meu filho, sempre falando para ele, filho, o quanto você é inteligente, filho, o quanto você é amado, filho. Então a importância de você falar isso para os seus filhos. Quem está aqui no grupo que tem filhos pequenos, do 0 aos 12 anos de idade, são os anos que são formados, a estrutura emocional do ser humano. E é você, pai, mãe, que é o responsável por isso. Avô, avó, vocês que estão aqui, que fazem parte da educação, fazem parte do cuidado de uma criança. Se preocupe com isso, aquilo que sai da tua boca. O que você tem declarado para os seus filhos que eles são? Que eles são preguiçosos, são bagunceiros, que eles não prestam. O que tem saído da tua boca? Falem palavras boas, positivas, profetizem coisas boas na vida dos seus filhos. A partir de hoje, se você falava coisas negativas para ele, para agora de falar. Começa a validar seu filho todos os dias. Olhe nos olhos. Gente, a importância de a gente falar com os nossos filhos. Falar com quem seja. Olhando nos olhos. Isso diz de amor, diz que você está dando atenção, diz que você se preocupa com ela. Quando você para e olha nos olhos do seu filho e fala, filho, você é importante para mim, você é amado, você é inteligente, você é importante demais, você tem um valor imenso, você vai ser um grande profissional, você vai ser um grande marido, você vai ser um pai perfeito. E começa a profetizar na vida dele. E pare de falar palavras negativas para o seu filho. Senta com ele, conversa, olha nos olhos. Aqueles que já podem entender. E aqueles que são pequenininhos também. Fale, fale, fale. Porque é através da repetição que essa criança vai ter o seu eu sou.
estruturado. Então elimine a partir de hoje, palavras negativas para os seus filhos e para você mesma. Às vezes a gente tem aquela crença e a gente fala pra gente mesmo: ah, eu sou feia, eu não sou tão feliz assim, eu não sou. Não, você é. E mesmo que você não se sinta assim, você vai repetir isso para você até se tornar. Seu cérebro vai entender quem você é e você vai tomar posse disso. Fale para você todos os dias. E isso é um dos exercícios de hoje, da nossa aula de hoje. Eu quero que você escreva 30 características de quem você é. Então você vai pegar e escrever 30. Tem pessoas que têm uma estrutura tão ruim que ela não consegue logo de imediato, tá? Então se você pode ir fazendo aos poucos. Ah, já que eu só consegui fazer 10. Tá lá, anota 10, daqui a pouco vai lembrando mais e vai lá escrevendo, tá? Não se preocupa que você tem que fazer as 30 de uma vez, não. Você pode começar aos poucos, faz 10, depois faz mais 10, faz 5, aquilo que você for lembrando. Mas não deixe de fazer. E você vai fazendo e vai declarando todos os dias para você as suas características. Gente, é só características boas. Não vai escrever coisa ruim, não. É só características boas. Eu sou amável, eu sou inteligente, eu sou uma mulher linda, eu sou uma excelente mãe, eu sou sábia, eu sou mansa, eu sou paciente. Começa a falar os frutos do Espírito, né, que está lá em Gálatas 6. Começa a falar para você. Mesmo que você não ache que você tem, até você se tornar. Até você se tornar. O seu cérebro vai entender todos os dias, repetindo. Fale, escreva, né? Nosso cérebro, ele entende muito mais quando você usa todos os seus sentidos. Então, você vai escrever, você vai falar em voz alta, né? Você vai ler e falar em voz alta, vai olhar para você. Ó, ombros para trás, cabeça erguida. Depois, na próxima aula, não, na última aula eu vou explicar por que você tem que estar sempre, ó, com os ombros erguidos, a cabeça para frente, olhando para frente e falar para você mesmo: eu sou amável, eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou paciente, eu sou uma excelente profissional, eu sou poderosa, eu sou vitoriosa. E você vai falando para você quem você é, quem você é todos os dias. Isso não dura mais do que 1 minuto. Você chegar na frente do seu espelho e começar a falar. Eu faço muito isso quando eu vou tomar meu banho, enquanto eu estou me arrumando. Eu faço meu período de gratidão. Quando eu não tenho tempo para escrever a gratidão, a gente vai ter mais um exercício de gratidão, tá? A gente vai ter mais um exercício de gratidão. E quando eu não tenho tempo de escrever, eu vou fazendo as coisas e vou falando. Eu sou grata, Senhor, obrigada por isso, obrigada. Né? Vou fazendo e depois vou falando quem eu sou. Gente, eu faço isso, já vai para quase 2 anos que eu faço todos os dias. E foi isso que foi me fortalecendo, foi isso que foi mudando a minha forma de pensar em relação a mim mesma. Tá? Em relação a mim mesma. Então, reestruture o seu eu sou para que você faça e para que você tenha. Se você não tiver isso aqui, vai ser com muita dificuldade que você vai conseguir. Não estou falando que você não vai conseguir, não. Né? Muita gente consegue, mas sente um vazio na alma. Aí eu falo para você, Elvis Presley, Michael Jackson, Elis Regina, pessoas que se tornaram grandes, pessoas que tinham um talento lindo, maravilhoso, que ficaram conhecidos no mundo inteiro, mas pelo fazer, pelo ter. Mas eles não sabiam quem eles eram. E morreram por causa de drogas, por causa de overdose de remédios, porque existia um vazio na alma deles. Eles não sabiam quem eles eram. Eles não tinham essa ligação
além de saber quem eles eram e não saber quem era aquele que criou eles. Então precisam essa espiritualidade, gente, para a gente estruturar, né, a nossa vida emocional. O nosso pilar, depois eu vou estar falando sobre os pilares da nossa vida, o nosso pilar espiritual precisa estar bem estruturado também. O homem, ele foi feito com um pedacinho de Deus dentro de nós. E a gente está sempre buscando Deus. Mesmo que você não acredite, que você não dê muita importância para isso. Mas existe dentro de você algo buscando uma espiritualidade, buscando uma conexão com Deus. E esse é o nosso QS. A gente tem o nosso QI, o nosso racional. A gente tem o nosso QE, que é a nossa inteligência emocional. E a gente tem o nosso QS, isso foi descoberto pelos cientistas há pouco tempo, que é a nossa inteligência espiritual. E eles falam, os cientistas falam, que dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, existe um pedacinho que se chama ponto de Deus. Quando eu li isso, eu achei tão lindo, porque Deus nos criou e deixou a essência dele dentro de nós. E o homem vai ficar a vida inteira buscando essa essência, sem saber o que é. E a essência de Deus está aqui, ó, no nosso ser, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Tá bom? Então, estamos finalizando a nossa segunda aula. Eu vou colocar lá no grupo os exercícios, esse que eu expliquei do Eu Sou, e mais um exercício relacionado à gratidão. Gente, façam os exercícios, porque o conhecimento não é nada sem a prática. Então, façam os exercícios, coloca isso como um hábito na sua vida, e mesmo depois da jornada, continue praticando. Eu escrevo até hoje, eu já tenho 2 cadernos cheios, porque eu escrevo todos os dias, pelo qual eu sou grata. Como eu falei para vocês, nosso cérebro, ele entende muito mais quando você escreve, quando você verbaliza, quando você vê, quando você usa ou ouve, quando você usa todos os seus sentidos. Então, gente, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, nossa terceira aula da jornada. E mais tarde a gente vai estar conversando no grupo, tirando suas dúvidas. Eu quero que vocês coloquem também no grupo os ganhos, aquilo que veio à consciência. Vocês podem colocar depoimentos, histórias, coisas que vocês lembraram com a aula de hoje. Coloque lá que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, um excelente dia para vocês.